Bom, então, no meu trabalho, eu decidi classificar arruela, parafuso, porca e prego. E a justificativa é que essas peças são usadas em indústrias para montagem de diversos tipos de coisas, né? E nessas indústrias tem braços mecânicos que fazem várias coisas. Por exemplo, separar as peças, montar mesmo, né? Então, em montadoras de carro, por exemplo, os braços mecânicos fazem a montagem, fazem diversas outras coisas, soldam, mas usando essas peças poderiam fazer a montagem. Poderiam também checar se as peças estão em bom estado e separar as peças, né? Então, a visão computacional tem todas essas aplicações e identificar esses 4 tipos de peças em linhas de produção de diversas indústrias. Certo? E o VGG16 é usado para isso, né? Para reconhecer automaticamente essas peças sem a necessidade da intervenção de um humano e fazer isso também de forma mais rápida e até mais precisa do que um humano. Então aqui está o meu código, né? São essas duas abas aqui, essas duas classes, tá? Essas aqui são outras coisas que eu fiz, eu acabei não usando, né? Acabei descartando. Esse é o código do treino e esse é o código de classificação, né? Então, para classificar, eu coloquei que o código vai ser rodado com uma linha de comando, né? Ao invés de digitar o caminho da imagem direto no código, né? Então aqui está o prompt aberto aqui embaixo, eu vou digitar, né? Então Python classificar underline softmax, que é o nome dessa classe aqui, classificar underline softmax, .py. E classificar aqui é o nome da minha pasta onde estão as imagens que são classificadas. Então tem duas pastas aqui que eu vou classificar, a pasta classificar e a pasta classificar 2. Vamos fazer uma de cada vez, aí a gente vê os resultados. As peças, as imagens estão com o nome da peça. Então, prego, porca, está com o nome da peça, seguido de um número, ou então seguido de algum comentário sobre o formato daquela peça específica, né? E aí a gente vai comparar com o nome da classe, que é o nome comum mesmo: porca, arruela, prego e parafuso. Começou a classificar. E aí vamos olhando os resultados, né? Então aqui, ó, arruela, né? Aí eu pus arruela grossa, inclinada, né? Seriam as características dela. Em seguida, ele classificou ela como arruela com 100% de certeza. E aí eu fui colocando outras: arruela pequena lisa, arruela quebrada. Eu não treinei ele com arruela quebrada, mesmo assim ele reconheceu, né? Uma arruela de vedação, que eu também não treinei ele com arruela de vedação, treinei só com arruela normal e ele reconheceu, né? Então todas aqui ele está reconhecendo por enquanto, né? Arruela 2, 3, 4, todas foram reconhecidas com 100%. Agora comecei aqui com os parafusos, né? Esse parafuso de barra aqui é um parafuso diferente, que eu não treinei e ele acabou reconhecendo. Parafuso de roda de carro, que eu não treinei também e ele reconheceu. Parafuso francês foi um outro diferente que eu achei também na internet, eu não treinei e ele reconheceu. Esse parafuso prisioneiro também, outro diferente, ele acabou reconhecendo, né? Todos aqui reconhecendo, ó.
Aí aqui parafuso desenho, é um desenho de um parafuso que não reconheceu, né? Ele colocou aqui como classe desconhecida, né? Então assim, além das 4 classes, eu coloquei uma classe desconhecida para evitar que ele fique forçando uma imagem a ser uma das 4 classes. Eu sei que na linha de produção da indústria isso não vai acontecer, né? O robô só vai ter que conhecer essas 4 peças, ele não vai ter que conhecer um carro, uma moto, uma casa, né? Obviamente que não, ele vai ficar só ali se mexendo e reconhecendo aquelas peças, mas eu achei legal, né? Fazer isso, treinar, ver o resultado, né? Otimizar, né? Em alguma situação pode ser útil. Nessa da indústria específica, não. Mas eu achei legal fazer isso. Mais para testar os limites do modelo do que, né? Se fosse aplicar na indústria seria mais simples do que o jeito que eu fiz. Eu fiz mais para testar os limites do modelo mesmo. Então eu fui colocando coisas diferentes, uma porca mais larga, ele reconheceu. Né? Essa porca sextavada ele não reconheceu. Realmente eu não treinei ele com ela, né? Uma porca diferente, ela nem parece porca. Eu não treinei e ele não reconheceu. E tá ok, né? Na indústria você não vai usar todos os tipos de porcas que existem no mundo. Você vai usar algumas, né? Porque precisa para montar o objeto, a peça que aquela indústria monta. O carro, qualquer máquina, qualquer eletrodoméstico, qualquer eletrônico que seja, você vai usar só alguns tipos específicos de peças. Você não vai usar todas que existem no mundo. Então não tem problema nenhum ele não reconhecer algum tipo, né? Até esperado. Inclusive nem é bom ficar treinando ele com tudo porque pode confundir, né? Aí aqui outras porcas ele reconheceu, normal, né? Porca. Aí eu pus aqui uma porca comprida, né? Então ao invés dela ser uma porca comumzinha, ela é mais compridinha, nem parece porca mesmo assim ele reconheceu, né? 2 porcas compridas, né? Frontal, quer dizer que ela estava bem frontal mesmo, não dava para você ver a profundidade dela, ele reconheceu, isso não estava no treino, né? Aí aqui um prego de ferrovia, ele não reconheceu, né? De fato, apesar do nome prego, isso aqui é uma barra de ferro, né? Não era para reconhecer mesmo, né? E curioso que ele ainda colocou assim que a classe mais próxima é o parafuso com 99,75%. Por conta disso aqui, eu coloquei o limiar aqui, eu vou mostrar no código já, como 99,99%. Então, ou seja, ele só vai dizer que a imagem pertence à classe se ele tiver no mínimo 99,99% de certeza. Eu pus isso porque, como deu para ver aqui, ó, eles praticamente sempre dá 100% de certeza. Em alguns casos raros, como esse aqui, ele dá menos de 100%, né? 99,75%. E aí, nesses casos, não é para reconhecer mesmo, porque se ele deu isso, já é porque a peça é diferente do normal. Então, não é para reconhecer mesmo. A gente vai ver um outro exemplo aqui que deu exatamente 99%. Mas esse aqui é isso mesmo, a ideia é essa. Eu não quero reconhecer um prego de ferrovia como sendo um parafuso, né? E nem como um prego. Não quero reconhecer como sendo nada. Então eu usei essa estratégia de colocar o limiar 99,99% e deu certo. Aqui eu pus prego parafuso, que é um prego que parece parafuso, porque ele tem umas espirais assim, e acabou reconhecendo como um parafuso, mas de fato ele não parece muito um prego, né? Então é super esperado isso. Eu nem quis treinar com essas coisas para não confundir, né? Aqui prego normal, pregos, né? Cada uma dessas imagens está em uma posição diferente, né? Depois eu até mostro aqui na pasta se for o caso. Vou mostrar aqui essas imagens. Agora ele resolve dar umas travadas, né? Então são essas imagens aqui, ó, né? Que eu treinei.
Então você vê que são o que tem de diferente é o que não foi reconhecido, né? São que essas essas linhas aqui esses espirais do prego que ele acabou confundindo sendo parafuso, né? E esse aqui também que é muito diferente, ó, é metade prego, metade parafuso, então ele não é para reconhecer isso mesmo, né? São essas imagens aqui que eu treinei. É... Deixa eu ver o que mais. Prego. E esse prego 5, deixa eu só conferir, mas é exatamente, é esse aqui, ó. Né? Então aqui ele não reconheceu, ele pôs classe desconhecida. É o ideal mesmo, porque metade essa parte de cima é idêntica a um prego e a parte de baixo é muito parecida com um parafuso. Então, o ideal é que não que dê desconhecido mesmo. É esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui parece mais um parafuso. Ele deu parafuso mesmo, né? Embora no Google esteja como prego. Certo? Então é isso daí. Aí agora a gente vai fazer classificar outra pasta. Aí nessa outra pasta eu comecei a pôr um monte de imagens diferentes, né? Só para testar o modelo mesmo, como eu falei, na indústria não precisaria, mas para testar o modelo. Então eu pus coisas parecidas com as peças que eu tinha, né? Por exemplo, um arame, né? Que é circular, parece uma arruela. E aí ele foi dando desconhecido, né? Aqui é uma arruela mesmo. Aí eu testei, por exemplo, com várias peças, coisa que eu não treinei, né? E alguns casos ele reconheceu, outros não. Então, por exemplo, aqui várias arruelas ele não reconheceu, pois desconhecido, né? Aí pus umas bobagens, baleia, né? Um bolo, porque ele é circular e tem um buraco no meio. E de fato colocou como desconhecido, que é o esperado, né? Foto de pessoas, Caetano Veloso, né? Tudo desconhecido. Caneta, que é parecido com prego e parafuso, né? Principalmente com prego. Carro, casa, chave de boca, chave de fenda, faca, garfo, macaco prego, né, tava lá, eu acabei colocando, martelo. O Muamua é o asteroide, porque ele tem um formato, né, de charuto, né, mais ou menos o formato de um prego também. Né. Aí aqui parafuso normal, parafuso, né, parafuso. Aqui uma porca que é muito diferente, que ele reconheceu como arruela, mas já era esperado também. Até vou mostrar ela aqui para ver que ela é muito esquisita mesmo, né? Ela é essa daqui, ó. Onde que ela tá? É essa aqui, ó, né? Então eu não treinei com isso e nem parece uma porca mesmo, mas no Google tava como sendo porca. E aí ele não reconheceu e era esperado mesmo. Né? Depois como uma arruela, porque parece um pouco uma arruela mesmo, né? Mas como eu falei, na nossa indústria ele não vai precisar reconhecer isso. Aí outros tipos de porcas diferentes eu fui colocando, né? Ó, duas porcas acabou reconhecendo, né? Essa porca estranha ele reconheceu, essa outra que eu estranha ele não reconheceu, né? Então essas estranhas são essas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa primeira ele reconheceu, a segunda tem essa estrela no meio, ele não reconheceu. Muito bom, né? Não é, nem parece uma porca isso mesmo. E outros tipos de porca aqui, né? Aí um prato, né? Ele estava reconhecendo como com a arruela, aí depois que eu criei a classe desconhecida, ele parou de reconhecer, né? Prego, né? Aí aqui foi o caso mais engraçado que teve, né? Que foi a única peça que ele não deu 100%, ele deu 99,99%. E esse prego aqui é um prego bem comum, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó.
prego bem comunzão, né? E mesmo assim, por algum motivo curioso, ele não deu 100%. Mas reconheceu, né? Então assim, a ideia do meu limiar lá de 99% deu certo, porque esse prego foi reconhecido com 99%, 99,99%, e o outro lá que deu 99,75% não foi reconhecido e não era para ser mesmo. Então, parece que esse limiar de 99,99% está funcionando. Aí aqui muitos pregos, muito difícil reconhecer mesmo, né? É um negócio muito diferente, né? Aqui é um punhado de pregos, não é para reconhecer mesmo, né? 3 pregos, uma torta e um urso, né? Então é isso. Esses são os resultados. Vamos falar agora do código, né? Então aqui o código de treino, eu importei as bibliotecas, né? E portamos o JSON, né? Portamos para salvar, os arquivos e tudo. Aqui é normalização do tamanho da imagem, né? Elas têm que ser normalizadas. Então eu guardei nessa variável aqui, né? O tamanho do lote que ele vai ler por vez. Eu coloquei 32 imagens. Coloquei 20 épocas, que é até muito, né? Mas eu achei legal me certificar de que seria o suficiente. Aqui é o caminho das pastas, então tá dentro de dataset tem a pasta treino com as minhas classes e depois tem a pasta validação dentro de dataset, né, com as mesmas classes. Então eu separei muitas imagens para treino e algumas para validação, né. Até eu vou ver quantas aqui mais ou menos, ó. Foram bastante imagens, foram mais de 50, por volta de 100 imagens, e para validação eu deixei umas 20, né, 20, 30 imagens mais ou menos, né. Em alguns casos, igual por exemplo porca, eu pus muita imagem porque ele estava tendo dificuldade de reconhecer, né. Aí eu pus imagem pra caramba de porca. Vamos ver aqui. Então eu pus muita imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Umas 150 imagens, né? De porca. Foi o que eu coloquei mais. Tá? Porque realmente porca é um negócio difícil de reconhecer. E fora que é parecido com a arruela, né? Então porca eu precisei colocar muita imagem. Vamos voltar lá. Então, aqui são as pastas, né? Aqui, para gerar os dados, ele vai normalizar, né? Então, ele vai usar essa classe Image Data Generator e fazer a reescala, dividindo por 255, para gerar as imagens, porque isso aí é o número, né? É ideal que seja um número entre 0 e 1, né? Para o modelo, então você divide para gerar esse número e para as imagens serem guardadas, serem representadas por esses números. E aí guardei nessas variáveis aqui, gerador de treino, gerador de validação, né? Então aqui está as explicações, né? Os valores de entradas ficam em uma faixa padronizada, geralmente entre 0 e 1, que é o ideal para as redes neurais como o VGG16. Aqui eu vou carregar as imagens de treino em lotes com esse One Hot Encode, que você transforma as classes em um vetor que vai ser mais ou menos desse formato aqui, 0, 1, 0, 0, sendo que se for da classe é 1 e se não for é 0, né? Então, cada classe vai ter um vetor e o 1 vai estar na posição específica da classe. Tá? E aí, a partir disso, ele vai gerar as probabilidades de cada uma dessas classes. A rede tenta, né, ir imitando esse vetor e colocando 1 na classe certa e 0 nas outras. Então, aqui
é o código para o treino, né? Ele pega ele cria um objeto, né, do tipo dessa flow director, que é uma classe que veio da biblioteca, biblioteca, qual que é a mesma? Da Keras, né? Biblioteca Keras. E aí ele fornece lote por lote as imagens da classe para o treinamento na forma desse vetor, né? Aqui a pasta o caminho da pasta com as imagens de treino separadas em subpastas, e aqui os redimensionamentos, né, do tamanho da imagem, do tamanho do lote que a gente definiu aqui em cima, né, ó. Tudo isso aqui agora vai ser passado para cá, né? E agora uma coisa muito parecida, um bloco de código bem parecido, só que para validação. Então aqui foi para o treino e aqui é a mesma coisa para validação. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa para a pasta de validação das imagens. Aqui eu vou carregar o modelo base do VGG16 pré-treinado com aquela rede, né? Aqui eu lembro que você falou que foi Darknet, né? Mas aqui eu achei com esse nome de MadeNet. Então não sei por que esse nome. Mas é essa rede pré-treinada aí, né? Que é um banco de imagens, né? Que ele já sabe mais ou menos os formatos, os contornos, né? As bordas, né? Tudo. E sem as camadas finais dessa rede, porque nas camadas finais essa rede foi treinada com um monte de imagens, né? Um cachorro, um gato, né? E eu não quero usar essas camadas finais. Nas camadas finais eu vou colocar as minhas imagens, né? As minhas classes. Então eu vou pegar o básico dessa rede, né? Então ele vai usar os pesos dessa rede, remover as camadas finais originais para eu usar as minhas camadas, por isso que aqui é falso, né? E aqui o formato das imagens, né? E aqui esse outro aqui é falso porque eu não quero que ele perca o que ele aprendeu nesse treinamento. Então ele vai treinar, mas ele não vai atualizar os pesos daquilo que ele já aprendeu nesse pré-treino, né? Senão ele perde tudo. Eu só quero acrescentar nas camadas finais ali as minhas imagens. Aí aqui a gente usou o modelo Softmax, né? Eu vi vários modelos, acho que aqui eu até apaguei, mas eu cheguei a fazer com Sigmoid, né? Cheguei a fazer de um outro jeito que eu nem lembro o nome, e tentei fazer com OpenMax, que não deu certo, né? O Sigmoid deu certo também, mas só que o Sigmoid é mais recomendado para quando uma imagem pode pertencer a mais de uma classe. Quando uma imagem só pode ter uma classe, o Softmax é mais recomendado. Então tá aqui, ó, o Softmax, que é a camada final, né, que transforma o que a rede pensou em probabilidades para cada classe, sendo que a soma das probabilidades é zero. Então cada classe tem lá uma probabilidade, a soma delas é zero. E aí forma também um vetorzinho, né, cuja soma a soma é zero, não, desculpa, a soma é 1, né, 100%, né. Mas como a gente viu na prática, quase sempre ele dá 100%. Então quer dizer que quase sempre ele pega uma classe e fala, essa aqui é 1 e as outras são 0. Quase sempre, tirando uma ou outra exceção que a gente mostrou, né. Então aqui, ó, o modelo base, né? E aqui então são as camadas da minha rede, né, que eu acrescentei. Então o modelo base, né, essa flatten, que ela achata a saída VGG16 em um vetor e transforma a lista em números para conectar com a camada seguinte, que é a dense, né? Aí essa camada é uma camada de neurônios, né, com 256 neurônios, e cada um combina as características para tentar representar um padrão, né? Por exemplo, o formato de um parafuso e assim por diante. É a camada que faz o processamento e combina as informações extraídas da imagem, né? O ReLU é uma função matemática que vai tentar
para cada número que sai do neurônio, né? Se for positivo ele passa 1, se for negativo dá 0. O dropout, ele vai pegar da camada de cima, que é a dense de neurônios, né? E vai desativar 50% dos neurônios para que o treinamento não fique enviesado, para que ele não treine só com aquelas imagens do treino, e quando ele vê uma coisa diferente do treino ele não sabe reconhecer. Então ele força o modelo a generalizar e com isso ele reconhecer coisas que não estavam no treino, né? Um parafuso, um prego um pouquinho diferente que não estava no treino, né? Isso aqui força ele a generalizar. E aí a gente põe 0,5, que é um número intermediário. Se você coloca um número muito alto, pode ficar muito alto, praticamente, quase, por exemplo, colocar 0,9, praticamente não vai fazer isso, né? Praticamente ele vai usar as imagens iguaizinhas e vai acabar reconhecendo só o que estava no treino, né? E se for baixo é a mesma coisa. Se for baixo se for baixo ele acaba reconhecendo só o que estava no treino, né? Se for alto também é ruim para reconhecer. E o softmark a gente já falou, né? Aqui um bloquinho de código que vai fazer a compilação, preparar o modelo para o treinamento, né? Depois o bloquinho de código que vai fazer o treino, né? Que vai usar essa funçãozinha fit aqui, né? Que pega os lotes, as imagens que veio do dados treino, que a gente definiu lá em cima, e envia para o modelo, né? Que é esse modelo aqui, ó, que a gente fez, ó, que tem as camadas da nossa rede, tá? Então essa funçãozinha fit faz isso e ela calcula o erro, né? A diferença entre o que o modelo previu e o gabarito, que é aquele vetor 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, né? Aquele vetor vai calcular a diferença e dar as probabilidades. E vai ajustando os pesos da rede e repetindo para cada lote e para todas as épocas. Aí aqui eu vou salvar, né? Então modelo.save, com esse nome aqui, que foi o arquivinho que eu dei, né? Modelo softmax.h5, né? Que está aqui, ó, na nossa pastinha. Ixi, não é aqui não. Tá aqui, ó, modelo softmax.h5, né? Então o modelinho que a gente salvou. Usamos aqui o arquivo JSON, o tipo JSON para salvar, né? Salvamos com o nome indexesclasses.json, que está aqui, indexesclasses. Indexesclasses, né? Que eu salvei com 2 nomes diferentes. Aqui mesmo, indexesclasses.json. Salvando então o dicionário de classe, nós aprendemos até hoje com o Rafael sobre dicionários em Java, né? Então no caso nosso dicionário ele tem lá as nossas classes como uma string e os números associados a ela, né? Esses são os nossos dicionários. E aqui eu vou escrever o dicionário no arquivo JSON, nessa última linha aqui, né? Que depois vai ser chamado lá na função, no código classificar, que é o próximo que a gente vai. Certo? Então aqui no código classificar, primeira coisa do código eu vou testar se o usuário digitou corretamente o nome, né? Igual eu digitei aqui, ó. Vou digitar aqui embaixo, né? Python classificar softmax.py classificar. Então ele tem que digitar 2 coisas, né? Primeiro o nome do código do arquivo Python e depois a pasta ou o arquivo, ou a pasta ou o caminho da imagem, se for uma imagem isolada, né? Caso isso não for digitado, então o tamanho do sys.argv, né, que é o que contém
essa entrada que a gente digitou no terminal, se o tamanho do seu.arg for menor que 2, quer dizer, ele tem que ter dois argumentos, né? Um argumento que é o nome da classe, né, o nome do arquivo Python, e o segundo argumento que é a pasta da imagem ou o caminho da imagem individual. Se essa string tiver menos de dois argumentos, quer dizer que o usuário não digitou o que precisava. Então vai dar uma mensagem de erro aqui, falando para ele digitar. Tá? E caso ele digitar, caso tiver certo, então você pega o argumento na posição 1, né? A posição 0 é o nome classificar softmax, e a posição 1 é a pasta. Então você vai pegar na posição 1, que é a pasta, e ler, né? E guardar nessa variável entrada. Então, ou seja, ele vai pegar daquela pasta para usar. Aqui eu vou carregar o modelo que foi treinado, então, né, o load model com aquele nome que a gente pôs lá, softmax para mudar assim, carregar esse modelo que foi treinado aqui no código treino softmax. Tá? Aí aqui o arquivo, né, JSON, conforme a gente tinha gravado lá. Né? Aí eu dei o nome aqui de dicionários classes para o JSON.load arquivo. Então eu vou ler o arquivo e transformar ele em dicionário Python. Esse arquivo que foi gerado lá no nosso treino. Né? E ele está mais ou menos assim lá, né? Arruela 0, parafuso 1, porca 2, prego 3. Né? Então, ou seja, ele atribui um número para cada uma das minhas classes. E depois ele vai trabalhar com isso. Aqui uma lista de classes, né? Então aqui ele vai ordenar as classes pelo índice. Né? Então ele vai pegar essas classes e ordená-las por esses índices que foram atribuídos a elas aqui. Aqui os limiares, né? Então foi o que eu te falei. Eu defini para todas as classes 0.9999. E para a classe desconhecida pus 0.0001, mas tanto faz porque ele nem chega a usar isso, né? Mas no caso dessas aqui de 0.9999 chegou a usar. Né? Teve um caso lá que deu justamente 99%, e o outro que deu 99,75% e não era para reconhecer mesmo. Então aqui foi útil isso aqui. Aqui a função para classificar as imagens. Tá? Então primeiro eu definir a função que recebe o caminho da imagem. Né? Carreguei a imagem redimensionada e redimensionei. Aí é que eu chamei de matriz imagem para converter a imagem em uma matriz de números, né? Que seria com os valores de cor dos pixels. Nessa linha aqui, adicionando uma dimensão extra para a rede processar como um conjunto de imagens. E por fim, pré-processado para o VGG. Aqui é a previsão do modelo, né? Então realiza a previsão e pega a primeira, né, única amostra. Então a previsão, no nosso caso, é um vetor com a saída do modelo softmax com a previsão. Então esse vetor ele vai ter aqui uma probabilidade, 0,0001, 0,0001, 0,997. A soma disso aqui tem que ser 1. Né? E na maioria dos casos aqui, esse vetor estava como 0, 0, 1, 0, em quase todos os casos. Mas em teoria poderia ser isso aqui, poderia ser probabilidades sendo a soma 1. Aí eu coloquei, né, então aqui, uma variável melhor índice, que ela vai armazenar o índice, lembra do índice lá do 0, 1, 2, 3, né, das classes, para a classe que teve a melhor confiança aqui, a maior probabilidade. Né. Essa melhor confiança, então, eu armazenei também nessa variável melhor confiança, que é o valor da confiança da classe. E aqui, nessa variável melhor classe, eu armazenei
a lista de classes, né, naquele índice que é o melhor índice que foi determinado aqui em cima. Tá? Então aqui vai estar o nome da classe. Tá? Então eu vou pegar na lista de classes, no índice, melhor índice, vou pegar o nome da classe. Para quê? Para eu imprimir aqui, ó, desconhecido. Né? Imprimir aqui, ó, prego. Né? Então por isso eu criei essa variável melhor classe. E esse limiar aqui é só para caso uma classe nova foi adicionada e você não adicionar esse limiar da classe nova. Caso o programador esquecer de adicionar, já está definido aqui que o limiar padrão é 0,9999. Tá? Então, caso o programador não faça nada em uma classe nova, está definido isso aqui como padrão. Aí aqui, se a melhor classe, então, que contém o nome da classe, foi igual a desconhecido, a classe desconhecida, né? Ou então a melhor confiança, que tem o valor da confiança da classe, né? For menor do que o limiar da classe, que eu defini como 0,999, ou na classe desconhecida eu defini como esse valor bem pequeno aqui. Se for menor, se for tudo isso, né, eu vou imprimir o nome desconhecido, que foi o que aconteceu aqui. Imprime desconhecido. Né? Ou seja, se a classe for igual a desconhecido, ou se for uma outra classe, mas com uma confiança menor do que o limiar da classe, que é 0,999, eu vou imprimir desconhecido, igual imprimiu aqui. Né? Aqui é só a formatação, né? Melhor confiança e a porcentagem. Ele vai imprimir também a porcentagem, igual ele imprimiu aqui na frente, 100%. Tá? Então ele imprime e coloca aqui também mais próxima, né? Melhor classe. Então a classe mais próxima é essa daí. Só teve acho que um caso que isso aconteceu, né? Que a gente viu que precisou imprimir classe mais próxima, que foi o caso do 99,75% lá. Else quer dizer, se não for a classe desconhecida e se o limiar estiver acima, pelo menos 99,99%, ele vai imprimir então o nome da classe, né? E vai imprimir também a confiança, que é o que aconteceu na maioria dos casos aqui, porca 100%. Né? Aí aqui no finzinho, né, só para diferenciar se é uma pasta ou se é uma imagem separado. Né? Então se for uma pasta, né, se for um diretório, ele vai pegar e vai percorrer os arquivos do diretório. Né? Então ele vai percorrer um por um todas as imagens que estão no diretório, os formatos aqui, coloquei JPG, PNG, JPEG, né? E vai percorrer e classificar as imagens. Se não for um diretório, então ele vai classificar uma imagem separada, única. Certo? Então é isso. Muito obrigado e até mais.